tarde. É duro vir falar, né, depois de uma derrota, né? Porém, cara, a cobrança já teve internamente, isso daí é normal. E a gente vai ter que corrigir muita coisa, né? Eu acho que faltou, principalmente ali nos 30 primeiros minutos ali, um pouco de ímpeto nosso, né? Onde o Rio Branco conseguiu fazer os gols. Porém, cara, a gente vai tirar de lição, né? Sabe que a pressão, que tem a camisa do Paraná, tudo por buscar esse acesso. Mas eu acho que a rapaziada aí tá bem concentrada, bem focada para essa próxima partida. Batatinha, boa tarde. Boa tarde. Você entrou bem no início da partida, né? Na última partida contra o Rio Branco, teve essa oportunidade. Você, como um jogador experiente, você sente que agora é o momento de você, quem sabe, ganhar essa vaga para não sair mais do time, mostrar seu futebol e, quem sabe, virar titular daqui para frente? Cara, eu entrei no começo ali, né? Infelizmente a gente perdeu ali o Cristiano, né? Teve essa baixa dele. E sim, cara, é uma oportunidade grande para mim. Eu vim para buscar isso daí, né? Vim para ser titular. E eu vou ter essa oportunidade no sábado, então eu quero agarrar ela com as duas mãos. Eu sei, eu me cobro muito, eu sei desse jogo contra o Rio Branco, eu sei o que eu poderia ter feito, eu revi muitos dos meus lances, né? E eu quero melhorar, cara. Com certeza eu vou buscar, sim, a partir de sábado, buscar essa situação da minha vaga no time. Batatinha, até em cima disso também, né? A função que você entrou fazendo lá, uma função até parecida com o que o Cristiano faz, né? Ele vem mais de trás, mas chega ali como quase um segundo centroavante, às vezes caindo pelo lado, você preferivelmente caía mais ali pelo lado esquerdo. Essa função, você acredita que você se sente à vontade jogando assim, tendo a liberdade? Então, com o Tcheco, quando eu trabalhei com ele, eu jogava nessa função já de segundo atacante, né? Eu, por muito tempo da minha carreira, eu joguei como beirada, né, de campo e sempre também jogando como 9, né? Mas agora mais nesse tempo todo aí já da minha carreira, mais pro final dela agora aqui, né? Eu tô jogando como 9. No começo do ano joguei como 9 todos os jogos no São Bento. E cara, o que o Tcheco pediu ali, eu já tinha trabalhado com ele nessa situação, jogando como um segundo atacante. Eu achei assim que eu tive boas oportunidades, busquei o gol, tudo, fiz boas jogadas, porém o gol não saiu, né? E eu me cobrei por isso, como eu falei, e cara, o que ele pediu para eu fazer ali, eu vou tentar dar o meu melhor. Eu não sei como que vai ser a formação, mas nesse 3-5-2 eu já tinha trabalhado com ele nessa formação e eu me sinto bem ali, cara, jogando como um segundo atacante também. Boa tarde, Lucas. Matheus Santana, da Jovem Pan News. Esse confronto contra o Laranja Mecânica, eu acho que tem algumas coisas que chamam a atenção, né? O time do Laranja Mecânica tem uma média de idade de 21 anos. É um clube que está jogando apenas a sua 4ª temporada no futebol profissional, um clube formador do Laranja Mecânica. Você é um jogador experiente, você já tem uma carreira consolidada e está no Paraná agora buscando seu espaço. O que você está projetando para esse confronto do sábado contra o Laranja Mecânica? Você acha que essa questão da idade influencia bastante? Porque vai ter uma atmosfera também aqui na Vila Capanema muito favorável ao Paraná, né? Sim, isso daí o Tcheco até comentou, né, da faixa de idade da equipe deles. E a gente, assim, cara, pela atmosfera que vai ter e tal, a gente vai pressionar eles o tempo inteiro para buscar o gol, ter volume de jogo. E a gente pensa, né, que eles podem sentir e tal, mas isso daí é do jogo, cara. É a gente fazer a nossa parte para buscar o resultado positivo dentro da Vila. Que, pelo que eu escutei, é quase 650 dias sem jogos, né? E, pô, cara, eu vou ter essa oportunidade de estar em campo, então vou dar o meu melhor. Boa tarde. A minha pergunta era justamente sobre isso, o retorno da torcida à Vila Capanema, né? Depois de 2 jogos na Liga Arena, no Couto Pereira, com casa lotada, agora a torcida volta à Vila Capanema, vocês vêm de uma derrota. Como é que é para um jogador lidar com isso, sabendo dessa atmosfera que com certeza vai ser positiva? Então, essa pressão até a gente conversou ontem, né, sobre isso.
E você tem que estar com a cabeça fria, né? Trazer o torcedor para o nosso lado. Eu já joguei aqui com a Capanema, né? Cheia, só que contra, né? Eu sei como funciona e eu tive essas oportunidades, né? Eu entrei no decorrer da partida e agora como eu vou sair jogando, eu espero, eu tenho certeza, né? É de arrepiar, né? Então eu tenho certeza que a gente vai buscar esses 3 pontos e depois vai ter 2 jogos fora, né? Então acho que a gente vai voltar nos trilhos aí. Batatinha, você já deu a dica aí que você vai começar jogando. Sem querer, mas já deu. Queria que você falasse dessa produção de pontos, né? Uma vitória, né? Até se o Paraná tivesse vencido o Rio Branco, já ia se distanciar daquela turma lá de baixo. Vocês têm uma projeção de pontos já se aproximando da metade da primeira fase ou o pensamento é jogo a jogo? Então, o pensamento é jogo a jogo, mas realmente o Paraná tem que ter sim, né? Isso daí é certo já, essa classificação. Deixamos escapar esses 3 pontos agora no jogo passado e que foi difícil, cara, porque o torcedor tava um clima bom e infelizmente, como eu falei, a gente deixou no começo do jogo de ter o ímpeto, né, de igual para igual com o Rio Branco. Mas, cara, jogo a jogo a gente tá pensando sim em buscar o quanto antes essa classificação. E Batatinha, você conhece melhor que ninguém, né, o futebol paranaense. Queria que você fizesse uma avaliação depois desse 1/3 já de campeonato, de divisão de acesso. O que você tá sentindo na competição, o nível de disputa, tá diferente do que você esperava? Ou era mais ou menos por aí? Cara, foram 3 jogos assim que a gente vê, as equipes são bem organizadas, né? Tanto defensivamente e tal. Acho que tem as fragilidades, né? Eu achei a equipe do Rio Branco boa, a equipe do Nacional soube se suportar bem, mas a gente tem que se impor, né? Eu joguei uma segunda divisão por outra equipe, né? Que também era favorita na época e naquela ocasião a gente conseguiu se impor, né? E foi campeão invicto, né? Porém aqui a gente sabe, né, o peso que tem e tudo, e a gente não quer deixar escapar nada, cara. Eu vim aqui com uma projeção, né, tanto o clube tem a dele, como o atleta também tem para a carreira. E eu vi aqui no Paraná uma grande oportunidade, né, cara. Então, tá todo mundo focado e buscando esse objetivo maior do clube e com certeza as equipes vão dar a vida contra nós, né. Mas a gente tem que se impor, realmente. Batatinha, quando se joga pelo Paraná, ainda mais nessa competição, né, obviamente que tem a responsabilidade, né? O Paraná é a grande força da competição, é a camisa mais pesada, é o clube que tem torcida. Isso, querendo ou não, às vezes pode gerar uma ansiedade, né? O fato de estar vindo com uma derrota, jogar em casa cheia, reencontro, como você falou, mais de 650 dias, com a torcida como mandante. Como controlar, né, às vezes a ansiedade, porque ali dentro de campo, obviamente, vocês vão querer resolver o quanto antes a parada, como controlar isso? Como eu falei, você tem que ter a cabeça fria, né? Eu tô ansioso para fazer um gol, eu tô muito ansioso para fazer um gol, isso daí é fato, mas eu tenho que estar tranquilo, eu tenho que estar focado na partida, né? Eu vou dar o meu melhor e eu quero mostrar meu futebol pro torcedor, né? Eu vou ter essa oportunidade no sábado. E, cara, realmente a ansiedade, ela é complicada, mas você tem que saber trabalhar com ela, né? Eu vou estar ansioso nesse jogo de sábado, com certeza, mas vou estar com a minha cabeça bem fria para ter as melhores decisões, né? Lucas, sobre esse jogo contra o Rio Branco ainda, queria saber o teu diagnóstico, de fato, o que o grupo conversou a respeito do segundo tempo, né? Que o Paraná amassou o Rio Branco, fez um gol logo no começo, quando a gente achava que o time poderia conseguir um empate até a virada, acabou não saindo. Eu até fico com a impressão de que depois das expulsões, o jogo praticamente não rolou mais e o Paraná até ficou um pouco ansioso, né? Para achar essa... O Thiago falou depois na coletiva que faltou um pouco de calma, de ter cuidado para achar essa bola por baixo, não só por cima. Qual que é o diagnóstico de vocês? Então, cara, como você falou, parecia que o jogo, quando estava
igual, né? 11 para 11 ali, parecia que a gente ia fazer o gol e tivemos chance, né? Como eu falei, eu tive chance, os meus companheiros também tiveram. E quando ficou com 2 a menos dentro do campo, era que a gente ia fazer o gol a qualquer momento. A gente não poderia ter pressa e ter essa ansiedade para fazer o gol, né? Porém, cara, o goleiro deles acho que fez uma baita partida, né? Como eu tive chance, os meus companheiros tiveram, e a gente sai frustrado de um jogo desse, né? Pô, eu saí me cobrando demais, cara, porque eu queria ter feito alguma coisa diferente. Mas isso daí, cara, serve de não só para mim, acho que para todos os meus companheiros, até os mais jovens, né? Serve como uma experiência para eles. Eles vão passar por isso de novo, eu também, e eu com certeza vou fazer diferente. Tudo bem, Tiago? Perguntar já, né, Tiago, como é que é a sua ideia aí com relação ao posicionamento, né, para esse jogo, a entrada do Batatinha, né, possivelmente, conversou um pouco com a gente aqui. A ideia é não mexer muito no posicionamento, ou seja, ele entrar fazendo uma função parecida com a do Cristiano. Você vê assim uma característica próxima dos dois? O que você está pensando aí em relação a essa alteração? A gente ainda não decidiu o nosso planejamento tático, né? Eu tenho um desenho muito já bem desenhado com um sistema de 3 atrás. Para esse momento a gente ainda está escolhendo qual o melhor cenário, principalmente tirando a dúvida de um atleta nosso que está uma dúvida ainda para saber se pode jogar ou não por uma questão de dores. Mas a entrada do Batata junto com o Leleu, para não mexer literalmente na nossa forma de jogar pela parte da frente, é lógico que são características diferentes, mas não muda nada dentro do nosso contexto coletivo para que a gente possa formalizar o nosso poder ofensivo ali. Agora, realmente, essa dúvida de eu entrar com uma linha de 3 ou uma linha de 4, ainda ela tem, e até amanhã, no apronto para o nosso jogo, a gente vai tirar essa dúvida. Tiago, boa tarde. Vinícius Bittencourt, Rádio Banda B. Até sobre o Cristiano, ele vinha sendo um destaque do Paraná até aqui na divisão de acesso. Queria que você comentasse a situação dele, se você espera perdê-lo por algumas partidas ou se você já espera contar com ele rapidamente. E até falando dessa questão de características, né? Você acha que perdendo o Cristiano, o Paraná perde muito no setor ofensivo ali em termos de criação? Você acha que o Batatinha, quem entrar ali, vai estar pronto para replicar essa característica do Cristiano que vinha dando muito certo? Eu não gosto de ficar falando muito especificamente de um jogador individual, né? Mas, para não fugir da tua pergunta, é um jogador muito importante, a sua carreira é muito consolidada, ele tem, como se diz, um jogador coringa, ele pode fazer essa função ali como atacante ou um segundo atacante, até mesmo extremo, ele tem um bom condicionamento físico, porque se preparou, se cuidou muito na sua carreira para formalizar, e os jogadores têm muito, não só respeito, mas muita confiança pelo futebol dele, e a gente vem cobrando isso do Cristiano porque ele pode dar mais. Infelizmente aconteceu essa lesão, e é o que eu costumo falar para os jogadores dentro de um trabalho muito particular nosso, né? O Cristiano agora a gente tem que tomar o devido cuidado para quando ele estiver pronto voltar a jogar, mas a gente tem que estar preparado na fase que nos interessa, que é a fase final. Então, com toda a cautela, ele está sendo bem orientado pelos médicos, com todo o tratamento, tem tempo muito hábil para isso. O próprio Eltinho é um jogador ainda que está voltando numa lesão de panturrilha, que é uma lesão muito chata também, e é o que eu falo para o Eltinho também. A gente está preparando você para um momento mais especial e crucial para nós, que se Deus quiser, são os últimos jogos, que são os jogos da classificação e os jogos do acesso. Boa tarde, Tiago, Matheus da Jovem Pan. O que você está projetando para esse confronto com o Laranja Mecânica? Porque chama a atenção a média de idade do Laranja Mecânica, é um time que tem uma média de 21 anos. É um clube que está na sua 4ª temporada como time profissional, antes era só futebol de base, né? E, assim, o Paraná tem a responsabilidade, né, de propor o jogo, a Vila lotada. O que você está projetando para esse confronto e como você espera que a sua equipe se comporte? Perfeito. É um clube que ele tem um conceito de trabalho bem definido, né, que é revelar jogadores e entrar no mercado aos poucos, diante dessa fórmula que eles têm como modelo. E realmente tem uma idade, e vou te falar, Matheus, a média só é 21 anos, porque eles têm um atacante na beira dos 30, senão ia ser uma média mais nova ainda, né? Mas é um time com bastante ímpeto, né? Muita disposição para fazer o seu jogo.
Ao mesmo tempo falta um pouquinho de experiência e a gente tem que ficar atento a alguns pontos positivos que eles têm e ao mesmo tempo a gente se sobressair alguns pontos que eles deixam a desejar. Como a nossa equipe também tem, provavelmente eles estudam, né? E dentro dessa questão de propor jogo, eu vou me basear um pouquinho pelos 2 últimos jogos que a gente teve uma grande posse de bola e principalmente um poder de propor o jogo muito interessante, né? Mesmo com o Rio Branco 11-11, apesar do primeiro tempo a gente estar 2-0 atrás do placar, nós tivemos chances de diminuir o placar e até mesmo de empatar se fizéssemos o primeiro. E já com a mudança tática no intervalo, ainda 11-11, que foi até os 20, 25 minutos do segundo tempo, nós tivemos não só o primeiro gol logo no começo, como já 2, 3 chances também diante do goleiro do Rio Branco. Eu, como treinador e com o objetivo que eu tenho com a comissão técnica, é sempre tentar predispor aos atletas possibilidades de fazer gol, né? A conclusão, as ações que os atletas fazem, tem que ser responsabilidade deles, porque eles estão ali justamente para procurar o seu espaço e tentar fazer o melhor. A gente não foi feliz no jogo do Rio Branco, o que me tranquiliza foram as possibilidades que a gente teve. Ponto. Agora temos que melhorar as ações, que é o que? Finalização, um pouquinho mais de leitura em alguns momentos para terminar a jogada, e eu acho que é uma construção. A gente não pode exigir tudo no início de campeonato, apesar de ser curto. Mas, de qualquer maneira, a gente, essa semana, pontuou muito com eles sobre esse aspecto e ele vem com a sua pergunta. Vamos ter que propor o jogo aqui com bastante responsabilidade, com bastante lucidez, com bastante responsabilidade, porque o time adversário pode nos surpreender ou em bola parada ou em contra-ataque, porque é o que o jogo me sugere. Quando você é jogador, o pai, né, pai torcedor, ele é mais ou menos assim, o time perdeu de 2-1. Mas o seu filho fez o gol. Ele chega em casa e está contente, porque o teu filho fez o gol. Não está muito atento às questões dos 3 pontos ou da vitória, né? Quando ganha, melhor ainda. Mas quando perde, aí não interessa quem fez o gol, né? Então ele acaba sentindo tanto quanto o treinador também. E aí, num segundo momento, vem tudo isso que você acabou de falar. A responsabilidade não só administrativamente dentro de um elenco, dentro de uma comissão, dentro de um clube que está muito traumatizado por ano passado, no último momento ter levado um gol que não chegou a classificar, e às vezes vem alguns fantasmas e você tem que manter tua convicção de trabalho e você tem que manter manter literalmente um planejamento que as coisas têm que acontecer, né? Como eu falei um pouquinho antes, tem certos jogadores que hoje não estão à disposição, mas nós temos que preparar eles para um momento crucial, e esse momento crucial ainda vai vir. Ao mesmo tempo também, eu acho que esses jogadores e nós da comissão técnica, todos que estão hoje efetivamente dentro do Paraná Clube, a gente é muito felizardo, porque raramente vai fazer um jogo na Arena da Baixada lotada, vai fazer um jogo no Couto Pereira lotado, e agora na Vila Capanema, um jogo atrás do outro. Isso eu acho que vai ser muito raro de acontecer com o Paraná Clube, e a gente está tendo essa felicidade de encontrar essas 3 atmosferas que são esses estádios grandes, e a gente está agora iniciando um dentro de casa, literalmente, né? O nosso marketing que proporcionou que o nosso coração ainda pulsa, agora vai pulsar aqui na Vila Capanema, com toda a atmosfera que eu já conheço, os jogadores vão conhecer agora aqui na Vila Capanema, mas já tem uma noção do que é isso, literalmente. Por isso, no meu planejamento da pré-temporada, trouxe o Alex, trouxe o Ricardinho, outras pessoas para mostrar o que é isso para eles, e agora estão entendendo. Tivemos um jogo, uma derrota dolorida para treinador, pelas circunstâncias como ela aconteceu, mas ao mesmo tempo, volto a dizer, eu fiquei orgulhoso por eles nunca deixarem de ter deixado de batalhar pelo resultado, e não aconteceu porque é o futebol. E o futebol, ele realmente tem a sua graça, porque todo mundo imaginava que a gente poderia empatar e virar, que era uma obrigação nossa, e não conseguimos. Mas assim como eu falei para eles no vestiário depois, a gente não deixou de lutar, mas faltou um espírito que o campeonato pede. E talvez isso, a mais que vem para bem, a gente consegue entender agora nesse cenário que entra na metade do campeonato já, para a reta final, e isso pode ser de suma importância para eles entenderem esse tapa na cara que a gente levou, mas que doa ali na frente. Tiago, 2 questões, por favor. A primeira, eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, como você falou, você tem essa preferência por um esquema com 3 zagueiros, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa linha de 4, quanto te agradou, né, essa mudança do último jogo,
Antes mesmo do Rio Branco fazer o gol, o Paraná já criou a oportunidade de conseguir o primeiro gol atuando dessa forma. E a outra questão é sobre o Tcheco treinador, a primeira vez que você vai pisar aqui na Vila Capanema com torcida a seu favor como treinador, né? Você que já saiu lá do futsal, está ansioso, como é que está o Tcheco treinador, já projetando o clima, tudo que vai ser vivenciado no jogo de sábado? O sistema com 3 zagueiros, para mim, ou numa linha de 3, para mim, é um dos sistemas mais ofensivos que tem no futebol. Muita gente caracteriza como defensivo porque você pode colocar 3 zagueiros, mas se você imaginar o seguinte, que você sai de uma linha de 4, você tem que colocar esse jogador numa linha de 4 para frente em algum lugar, seja no ataque ou seja no meio. Você está preenchendo o meio ou o ataque. Aí vai alguns conceitos que você tem que ter para as coisas funcionarem. Ao mesmo tempo, quando a gente está defendendo, ele já não é uma linha de 3, ele se transforma numa linha de 4 e um bloco baixo já numa linha de 5. Eu tentei desenvolver isso junto com o Zé, meu auxiliar técnico, e com todos os profissionais que passam comigo, para ficar muito bem desenhado e todos os processos de trabalhos que a gente faz, passar essa convicção para os atletas. E de certa forma aqui a gente já conseguiu fazer isso. O primeiro jogo foi muito atípico pela pressão que estava, a atmosfera e tudo que aconteceu, mas no segundo jogo a gente já conseguiu, e contra o Rio Branco, principalmente no segundo tempo, por mais que a gente mudou essa característica, muitas vezes ela formalizou uma linha de 3, né? Mesmo a gente tendo mudado o esquema tático. Ontem nós tivemos uma final da UEFA, né? Os dois times jogam uma linha de 3. O Atalanta, que está com 8 anos com o seu treinador, joga numa linha de 3. E nem por isso ela é um sistema defensivo. Muito pelo contrário, ela é muito ofensiva, né? O Brasil, quando foi campeão em 2002, o Edmilson entrava numa linha de 3 também. E não necessariamente eram 3 zagueiros. Então eu acho que é um debate bem complexo, mas muito válido para um cenário tático, a gente poder discutir isso em algum outro momento. Mas eu tenho essa preferência, mas desde que as coisas estejam acontecendo. No Rio Branco não estava acontecendo como eu gostaria, a gente já mudou também no intervalo e tivemos sucesso com isso. E eu acho que isso que está o X da questão. Quando você varia um sistema de uma linha de 3 para uma linha de 4 e vai mexendo no bloco da frente, no meio de campo e ataque, muda-se muito o comportamento do time adversário para poder te marcar. Agora, quando você quer mudar um sistema de 4-4-2 ou 4-1-4-1, no meu modo de ver, as variações são muito pequenas, elas são muito irrelevantes para você falar assim, nossa, mudou o sistema. Então, por isso que eu tento implementar primeiro o sistema de 3 com muita convicção, entendendo que nós temos peças para esses atletas, né? E aí, a gente conseguindo isso, quando a gente muda para um sistema de 4, que eles já estão muito habituados a fazer isso no Brasil, para mim é um pouco mais simples. E sobre treinar o primeiro jogo na Vila Capanema, dá um friozinho na barriga, dá uma expectativa muito boa, porque o estádio vai estar completamente lotado, por mais que a gente fale dos jogadores, eles não sabem o que é isso aqui. Falei para eles que a gente não vai poder aproveitar a festa. É bom comer um pãozinho com bife ali, que é uma delícia, vivenciar toda a atmosfera do torcedor, que está nessa expectativa, mas nós temos um dever muito mais importante que isso, que é o quê? Dar a resposta depois de uma derrota. E essa resposta ela é iminente, porque nós temos 2 jogos fora de casa, e por tudo que aconteceu no último jogo, é um dever a ser cumprido. Mas nunca deixando de respeitar o adversário, porque tem um contexto aí que pode ser drástico para nós se a gente não conseguir, né? Como é que não vence o time novo, jogando em casa, lotado, tem todo esse cenário. Mas eu olho pelo lado bom, que é a Vila lotada, a gente poder desenvolver um bom jogo, um gramado bom, e que, se Deus quiser, sair com o resultado de 3 pontos, que é o mais importante para nós nesse momento.